Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais sérios e muitas vezes mais perigosos da segurança do trabalho, os espaços confinados. Sabe, são aqueles lugares que a gente vê todo dia, mas que num piscar de olhos podem se transformar em verdadeiras armadilhas. Para a gente entender bem esse universo, nosso papo de hoje está dividido em 5 partes. Primeiro, a gente vai definir o que de fato é um espaço confinado. Depois, vamos falar dos riscos, começando pelos atmosféricos, que são os mais traiçoeiros, e depois todos os outros. E, claro, vamos ver como se proteger com procedimentos e entender que a responsabilidade é de todo mundo. Então vamos lá, começando pelo básico. É muito importante a gente entender que espaço confinado não é só um lugar apertado. Não, não. É uma definição técnica, oficial, que tem critérios bem específicos. E olha só o que diz a NR33, a nossa norma regulamentadora. O pulo do gato está na palavra todos. Para um lugar ser considerado um espaço confinado, ele precisa preencher esses 3 requisitos ao mesmo tempo. Não basta ter só um ou 2, tem que ter os 3. Ou seja, não foi feito para a gente ficar lá dentro. É difícil de entrar e sair e a ventilação é ruim. E onde a gente encontra esses lugares? Bom, em praticamente todo canto. Desde o agronegócio, com os silos, até a indústria com tanques e caldeiras, e nas cidades com as redes de esgoto. Eles estão por aí, o que só reforça porque é tão crucial conhecer os riscos. Agora, a gente já entra na parte mais crítica. Vamos falar daquilo que a gente não vê, não sente o cheiro, mas que pode derrubar uma pessoa em questão de segundos. Pois é, tô falando dos riscos atmosféricos. O oxigênio é vida, mas ele é uma faca de 2 gumes. O ar que a gente respira tem cerca de 20,9% dele. Se esse número cai para menos de 19,5%, nosso corpo começa a apagar. Vem tontura, confusão até a morte. Por outro lado, se passar de 23%, o ambiente vira um barril de pólvora. Tudo pega fogo com uma facilidade absurda. É um equilíbrio muito delicado. E o primeiro desses assassinos invisíveis é o gás sulfídrico, o H2S. Ele tem aquele cheiro característico de ovo podre, né? Só que aí mora o perigo. Em concentrações altas, ele simplesmente desliga o nosso nariz. A pessoa para de sentir o cheiro e acha que o perigo passou. Mas é o contrário, a situação ficou ainda pior. O limite dele é baixíssimo, só 8 partes por milhão. É veneno puro. Agora vamos falar do monóxido de carbono. Esse aqui é o assassino silencioso perfeito. Ele não tem cheiro, não tem cor, não avisa que chegou. E o limite de tolerância dele também é bem baixo, 39 partes por milhão. A única maneira de saber que ele está no ar é usando um detector de gases. Não tem outra forma. E tem também os gases que matam sem serem venenosos, como o nitrogênio. Ele é um gás asfixiante. O que isso quer dizer? Ele não te envenena, ele simplesmente expulsa o oxigênio do ambiente. Se uma pessoa entrar num lugar cheio de nitrogênio, ela pode dar uma respiração, 2 e simplesmente apagar, sem sentir nada, sem nenhum aviso. É rápido e fatal. Falando em perigos atmosféricos, não dá para esquecer das explosões. Pensa numa receita de bolo. Se você coloca pouca farinha, o bolo não cresce. Se coloca farinha demais, ele sola. Para a explosão, a lógica é parecida. Precisa da quantidade certa de gás inflamável. Pouco gás, a mistura é pobre e não explode. Gás demais, a mistura é rica e também não explode. O perigo mora justamente ali no meio. Vamos pegar o gás natural, o metano, como exemplo. Se a concentração dele no ar estiver entre 5% e 15%, qualquer faísca pode causar um estrago gigantesco. Abaixo de 5% ou acima de 15%, o risco de explosão diminui. Mas atenção, isso não quer dizer que o ambiente está seguro, ok? O risco de asfixia ou de intoxicação pode continuar lá, por isso medir é fundamental. E se você achou que os riscos atmosféricos já eram assustadores o suficiente, sinto dizer, eles são só o começo da história. Um espaço confinado é um prato cheio para todo tipo de perigo. Físico, mecânico, biológico. A lista aqui é grande e cada item é um pesadelo. Pensa no risco de engolfamento. É ser literalmente engolido por grãos num silo ou por terra num buraco. O soterramento por um colapso. Quedas, choques elétricos, ser esmagado por uma parte móvel de uma máquina que ligou sem aviso. Cada um desses riscos é uma ameaça real e imediata à vida. E não para por aí. Temos os riscos biológicos, como bactérias e vírus em rede de esgoto que podem causar doenças graves como leptospirose. Os químicos, pelo contato com solventes, resíduos. Os ergonômicos, por trabalhar todo torto num lugar apertado. E, claro, os psicossociais.
O medo, a claustrofobia, o estresse de estar isolado no escuro, isso mexe com a cabeça e pode levar a erros fatais. Ok, depois dessa avalanche de perigos, a gente pode pensar: e agora? A resposta é simples e poderosa. Para cada um desses riscos que a gente viu, existe uma medida de controle. A gente não enfrenta o perigo, a gente controla o perigo. É exatamente aqui que a segurança entra em campo. E não é com uma ação isolada, é com o sistema, um conjunto de regras e responsabilidades que juntos formam um verdadeiro escudo de proteção para o trabalhador. E esse sistema funciona como um time, onde cada um tem sua posição. Tem o trabalhador autorizado, que vai executar a tarefa lá dentro. Tem o supervisor, que planeja e libera o serviço. E tem o vigia. A função do vigia é uma só: ficar do lado de fora sendo os olhos e os ouvidos de quem está lá dentro. Ele é a conexão com o mundo exterior, o anjo da guarda. E por isso, ele não pode fazer mais nada além disso. Certo, então com toda essa preparação, com todo esse time a postos, como a gente dá o ok final e garante que assegura entrar? A resposta para isso está em um documento. Esse documento é a Permissão de Entrada e Trabalho, a famosa PET. E, gente, isso aqui não é só um pedaço de papel. A PET é o coração do processo. É um checklist que prova que cada risco foi pensado e controlado. Sem PET, ninguém entra. E um detalhe fundamental: ela vale para uma única entrada. A equipe saiu para almoçar? Na volta, precisa de uma nova PET. E assim a gente chega na nossa lição final. Se tem uma coisa que a gente precisa levar de tudo isso que conversamos, é que segurança em espaço confinado não é tarefa de uma pessoa só. É uma responsabilidade compartilhada. A própria norma deixa isso bem claro. Esse trecho da NR33 é taxativo. É proibido trabalhar sozinho em espaço confinado. Ponto. Isso só reforça a ideia de que a segurança depende da sintonia entre o trabalhador, o vigia e o supervisor. Ninguém age por conta própria. Então, para a gente fechar, vamos guardar isso. Todo espaço confinado é perigoso até que se prove o contrário. A medição da atmosfera não é opcional, é obrigatória. A PET é sagrada. O vigia não é um faz-tudo. E, o mais importante, segurança é um sistema, não um ato isolado de heroísmo. E eu quero terminar deixando uma pergunta para reflexão. Na correria do dia a dia, com a pressão para entregar o serviço, às vezes um procedimento de segurança pode parecer um atraso. Mas depois de tudo que a gente viu, será que algum atalho, qualquer economia de tempo, vale o risco de uma vida?